Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, né? Dia 4 é a quarta aula do nosso quarto dia da Semana da Saúde Total. São 7 dias, estamos aí agora avançando, né? Chegando aí mais próximo do final e ainda tem muita coisa bacana para passar para vocês, ok? Quero compartilhar agora com vocês aqui um slide dando seguimento a esse assunto tão importante que é o assunto da detoxificação. Nós já falamos sobre os tipos de detox, já falamos sobre as toxinas endógenas e exógenas, já falamos sobre os princípios do detox, né? Falamos sobre os tipos e os princípios, e hoje a gente vai falar sobre as fases do detox. Daqui é muito simples, se eu utilizar algum termo aqui, né, eu vou procurar me lembrar para poder passar para vocês o que significa, né? Para que ninguém fique perdido. Como eu falei, aqui é um conteúdo para leigo, né? Não é para o estudante de medicina, nem para o estudante de terapias, mas público leigo que quer melhorar a qualidade de vida através da otimização da sua saúde, né? Então, a gente falando aqui sobre fases do detox, a gente tem 3 fases. A primeira fase é a biotransformação. A segunda fase é a conjugação e a terceira fase é chamada de fase de eliminação. O que acontece basicamente nessas fases? Na biotransformação, ocorre ali, quando você faz a ingestão de uma toxina, ela tem que ser convertida em um elemento que seja hidrossolúvel para facilitar a excreção, né? Ou até mesmo ela ser convertida em um elemento menos tóxico do que era. Sendo que existem aí alguns detalhes que ocorrem dentro dessa fase, e que eu não vou estar detalhando aqui, mas só para você poder entender, por que eu estou trazendo isso? Para que você entenda que o detox ele possui fases, e essas fases envolvem alimentos específicos, né? A gente já viu os tipos de detox, né? E um influencia no outro. Tem o detox emocional, mental, energético, e aqui a gente está falando sobre o detox físico, né? Que está ligado à alimentação. Não só a alimentação, mas está muito ligado à alimentação, e a gente está seguindo por essa linha aí. Então, nessa fase de biotransformação, acontecem alguns detalhes, né? Mas basicamente é isso. É a conversão de uma toxina, né? Ou seja, de uma substância tóxica, em uma substância pelo menos menos tóxica, né? E hidrossolúvel. Porque geralmente, na maioria das vezes, na grande maioria, na verdade, a toxina ela é lipossolúvel, ou seja, ela é diluída em gordura. Então, quando a gente vê, por exemplo, você se tiver com sobrepeso ou numa condição de obesidade, já é uma condição mais arriscada para o acúmulo de toxina, porque a toxina ela vai buscar esse ambiente, né? O ambiente onde existe um acúmulo de gordura. Então, ela vai se depositar ali. A pessoa que é magra, mas não muito magra, aí ela já tem como é que eu posso dizer assim, um lado bom, né? Um positivo, porque ela não tem tanta gordura para eliminar, para estocar, vamos dizer assim, toxina. Mas uma pessoa que é magra demais, ela pode ter problema por não ter gordura suficiente, né, para estocar essa toxina, para que o fígado ele possa trabalhar junto com outros órgãos e expelir, eliminar essa toxina do corpo, e essas toxinas irem parar no cérebro, porque o nosso cérebro é composto em grande parte de gordura. Então, nem muito, nem tão pouco. É interessante que a gente tenha aí, né, um equilíbrio dentro disso. E é claro, quanto menos toxina a gente for exposto, né, aqui falando especificamente da alimentação, quanto menos produto tóxico a gente consumir, melhor, né? Então, essa fase de biotransformação, você vê pelo nome, ó, transformação bio, vida, né? Transformação da vida. Ou seja, aquele elemento, aquela estrutura, ela é transformada. Aqui a gente está falando de toxina, mas outros componentes, inclusive nutrientes, também passam por esse processo. Mas aqui na toxina, é uma transformação da toxina em uma substância que seja menos tóxica e ao invés de lipossolúvel, seja hidrossolúvel para facilitar a excreção, a eliminação. Tá ok?
Então a gente tem também na fase 2 a conjugação, que é o quê? É como se fosse um casamento, né? Um elemento químico que se liga à toxina para que ela também seja facilitada, né, a sua excreção. Na biotransformação, existe uma atividade de enzimas, né? As enzimas é que são substâncias que trabalham nessas reações que ocorrem no corpo. Então, essas enzimas, elas vão estar trabalhando, elas precisam, inclusive, ser estimuladas, né, ser energizadas até, para que elas façam esse trabalho, para que elas cumpram com esse propósito de uma maneira eficiente. Então, a gente pode se utilizar, por exemplo, de alguns alimentos que vão contribuir com a fase 1, com a fase 2, né? E a fase 3, que é a fase de eliminação, é interessante que a gente tenha o quê? Órgãos excretores, né? Como, por exemplo, os rins, né? Todo o sistema, né? Urinário, inclusive. Então, os pulmões, né? Porque muitas toxinas também serão expelidas, o intestino, né, o próprio intestino, o estômago. Então, existe um trabalho em conjunto, né, apesar de repente o órgão não estar diretamente ligado à excreção, mas é fundamental que aquele órgão esteja trabalhando bem. Então, não tem simplesmente assim, eu tenho que estar com meu rins, né, os meus rins eles têm que estar ali em bom funcionamento, eles têm que ser saudáveis. Não, porque, por exemplo, não só isso, né? Porque, por exemplo, se você tem um fígado que não trabalha direito, né? Um fígado que está em uma condição, por exemplo, gordurosa, né? Uma esteatose hepática, ele está sobrecarregado com a quantidade de toxina, ele vai acabar sobrecarregando os rins, porque ele não está trabalhando direito, então ele fala, ô rins, segura a bola aí, porque eu não aguento mais. E aí sobrecarrega os rins, e aí você pode ter problemas graves. O estômago, né? Vamos colocar assim, a mastigação. Você que de repente não mastiga bem o alimento, você está sobrecarregando a atividade do resto do aparelho gastrointestinal. Por exemplo, o alimento vai chegar no estômago mal digerido, ele vai ter que o quê? Trabalhar dobrado para digerir aquilo que você não mastigou corretamente. Então, ao invés de chegar aquele bolo, né, praticamente ali um líquido por você ter mastigado bem o alimento, aquela coisa bem papinha, ao invés de chegar no estômago dessa forma, chega em pedaços. Né? E ali o estômago, poxa, gente, vamos produzir mais ácido, vamos produzir mais suco gástrico, vamos embora, vamos agir, aquele trabalho, sobrecarregando o estômago, daqui a pouco também problemas podem ser gerados. Né? E um problema vai passando para o outro. Aí o estômago fica cansado, passa para o intestino. Aí já tem as enzimas do pâncreas, enzimas do fígado, né? No caso, a própria bile, né? Que vai auxiliar também na digestão, não só de gordura, mas também de proteína. Então, a gente percebe o seguinte, não tem aquela coisa assim, vou cuidar do meu fígado, vou cuidar dos meus rins. Você tem que cuidar de tudo, para que, inclusive, o processo detox ele possa ocorrer, né, de uma forma natural e de uma forma eficiente. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver quais são esses alimentos que contribuem com a fase 1 do processo detox, quais são os alimentos que contribuem com a fase 2. Ok? Deus abençoe. Nos vemos na próxima aula.